Olá, no programa Pauta Especial de hoje vamos iniciar uma série de entrevistas sobre os 200 anos de Alagoas. E começamos com a economia. Vamos saber mais sobre a evolução econômica de Alagoas, desde a sua criação até os dias atuais. Alagoas completa 200 anos de emancipação política de Pernambuco e durante todo esse tempo a sua principal fonte econômica foi o cultivo da cana-de-açúcar. Mas será que a economia do Estado só se restringiu a isso? Quem vai responder essa questão é o economista Cícero Péricles. Cícero, vamos começar a pautar. Alagoas começa realmente com essa atividade econômica, mas também um atrito, né? A ruptura. Isso. Miguel, veja bem, o Alagoas nasce com açúcar, é verdade, né? O sentido geral da colonização portuguesa no Nordeste, em Alagoas, era a produção de açúcar, porque era o produto de maior valor na época. Foi o açúcar o responsável pela vinda dos portugueses, pela vinda da escravidão, pela instalação do latifúndio, pelo modelo agroexportador, pela presença da pecuária. Tudo isso vem a partir do complexo que era o engenho. O engenho, na verdade, apesar do nome, não era o engenho a fábrica, mas o engenho, era a casa grande, era a senzala, era a capela, era toda essa estrutura que monta uma sociedade inteira, que é a sociedade alagoana, nos seus 3 primeiros séculos. Então, ocupamos todo o território, né? Dizimamos os índios, nós, os colonizadores portugueses e também os que vieram depois. Derrubamos todas as matas. Hoje, Alagoas perdeu 90% da sua Mata Atlântica, 80% da sua caatinga. Tudo isso em decorrência desse tipo de ocupação. Ou seja, montamos uma sociedade muito dura, muito difícil, que refletia também a dureza da escravidão, que era o elemento fundamental no processo produtivo. Uma dureza muito grande para enfrentar esse meio ambiente hostil na época para os colonizadores europeus, né? Muito difícil. E também para ocupar a caatinga sertaneja como uma pecuária. Portanto, Alagoas é uma sociedade muito dura em função da sua formação também econômica. Essa situação, ela transpassa a economia, vai para a cultura, mas também vai para a política. Isso. É uma sociedade também muito violenta, não é? Ou seja, a violência é quem permite o funcionamento de um engenho. A escravidão não se organiza através do diálogo, mas através da imposição de uma hierarquia muito forte também, do dono do engenho, do senhor de engenho, do feitor, até chegar no trabalhador negro. E isso estrutura toda uma sociedade, onde a vida valia muito pouco. É uma sociedade que vale muito pouco a vida. Isso marca, ao longo dos 3, 4 primeiros séculos da nossa sociedade, essas características que destacam, né, o alagoano no conjunto da federação. Sempre toca em violência e fala do Nordeste e especialmente em Alagoas. E no mundo político também, por quê? Porque a dominação política, ela nasce com a colonização, ou seja, o domínio político de uma oligarquia atrasada, sempre muito dura, uma população desorganizada, inculta, analfabeta na maior parte dos casos, que faz com que nós tenhamos um atraso social ao longo desse tempo todo que marca, através dos indicadores sociais, o que é a sociedade alagoana. Era uma agroindústria exportadora, porque não existia mercado nacional, não é? Não. Então, o açúcar, ele tem uma característica, né? Ele montava todo o seu padrão de produção, mas também outras mercadorias que Alagoas produzia, como o algodão, por exemplo, tinha a mesma estrutura, produzia o algodão, a matéria-prima, que era destinada ao porto de Jaraguá. O açúcar tem uma característica, porque a cana não pode ser exportada. Não existe fardo de cana para exportação, porque ela perde toda a sua característica, a sua sacarose, né? Então ela teria que ser transformada aqui. Daí a explicação da existência do engenho. Não foi uma decisão portuguesa montar fábricas aqui, a fábrica de açúcar, né? Açúcar e mel, né? E também cachaça, mas uma necessidade do próprio vegetal. Então o algodão ainda teve uma característica mais interessante, porque ele era mais barato, era possível produzir em pequena escala e também ele passou por um processo de industrialização local. Nós chegamos a ter 13 fábricas de tecidos distribuídas em vários municípios alagoanos, que fez com que, durante pelo menos um século, da metade do século XIX até metade do século passado,
a indústria têxtil tivesse peso nessa sociedade, mas ela não marcou tão fortemente, de maneira alguma, como marcaram a cana-de-açúcar, na Zona da Mata, e a pecuária no Agreste e Sertão. A cana-de-açúcar, ela suplantou as outras, né? Tanto é que perdurou até os dias de hoje. Mas vamos falar desses resquícios de algodão. Que permanece, por exemplo, em Saúde, em Delmiro Gouveia. Uma paisagem, né? Uma paisagem em Rio Largo, sim, né? Sim, a fábrica têxtil, ela ajuda a construir esses núcleos urbanos. Saúde, Ferro Velho, o distrito industrial de Delmiro Gouveia, né? Pelo próprio Delmiro, que constrói em São Miguel dos Campos. Nós temos 2 fábricas. Isso faz com que exista um processo de urbanização, de conquistas de direitos sociais. Diferente da área rural. Completamente. O caso mais extraordinário de convívio entre os dois era Rio Largo. Rio Largo, nós tínhamos 2 grandes fábricas de tecidos, convivendo também com muitos engenhos na época e depois com 2 grandes usinas. As relações de trabalho na fábrica têxtil era marcado pelos ganhos dos trabalhadores. Tinham sindicatos, tinham inclusive banda de música, direitos trabalhistas, né, de alimentação, de jornada de trabalho, bem diferente no mesmo município de um engenho, onde era marcado pelo trabalho servil, pela ausência de qualquer direito trabalhista, pela dificuldade, pela perda de capacidade, a renda muito baixa e pelas dificuldades de todos os acessos à educação, à saúde. Então, dentro do mesmo município já se notava claramente a diferença entre a industrialização do algodão e a industrialização do açúcar. Vê esses embates, ele guarda histórias também de uma Alagoas truculenta, de uma Alagoas de embates, né? Sim. Luta classista. Sim, muito forte, né? Ou seja, o domínio na Zona da Mata, né, chegamos a ter 1000 engenhos no final do século XIX, nós chegamos a ter 1000 engenhos aqui. Então, o domínio local era marcado pela presença desse senhor de engenho. E na zona do Agreste e do Sertão, pelas imensas fazendas de gado criado extensivamente, onde também existia essa hierarquia, o senhor, dono da terra, o fazendeiro, e toda a sua estrutura produtiva do vaqueiro, do tangerino, né, do boiadeiro, que mantinha aquela fazenda funcionando, mas sob ordem e sob domínio dessa oligarquia. Isso está retratado no nosso folclore também, né? Quem faz uma leitura do guerreiro, da chegança, do reizado, vê a economia presente, né? Vê a economia presente e vê como era difícil a vida dessa população ao longo da formação do território alagoano. Quer dizer, ou seja, os índios se transformaram em serviçais nas fazendas ou mestiçados trabalhadores do corte do eito da cana, né? E a sociedade sempre teve uma característica, né, de ser antidemocrática, muito autoritária, uma sociedade de dominação muito clara, muito evidente, né, baseado muito no poder econômico, que quando chegamos ao século XXI, aí sofremos alterações. Aí começamos a sofrer alterações. A primeira delas, sem dúvida, é o processo de urbanização. Quando vai urbanizando, ela vai tomando um novo perfil. O mundo rural, o predomínio, claro, direto entre o fazendeiro e o senhor de engenho, faz com que essa relação desigual, assimétrica, o poder econômico se sobrepõe de forma absoluta. A cidade permite uma relativa liberdade, uma relativa autonomia. Quando as cidades eram pequenas, o domínio rural ainda tinha influência, mas as cidades cresceram. Hoje, Miguel, nós temos 80% da população alagoana vivendo em áreas urbanizadas, ou seja, em áreas ou com influência mínima ou pequena desse mundo rural. Portanto, Alagoas mudou. A primeira mudança e a mais importante, sem dúvida, é a urbanização. Uma sociedade hoje clarissimamente urbanizada. Eu sei que o nosso sistema político é totalmente diferente, mas já vivemos a monarquia, né? Com 2 períodos, Dom Pedro I e Dom Pedro II. Houve um avanço muito grande na presença de Dom Pedro II, né? Sim, todos os historiadores colocam o seguinte, que o período imperial tinha uma relativa estabilidade política, né? Não existia, excetuando os primeiros anos, quando Dom Pedro era menor de idade. Mas tinha sim. E nesse período é quando acontece aqui em Alagoas a passagem, no final, né, dos engenhos banguês para os grandes engenhos, que dão os primeiros passos de modernização em direção à usina. Que a primeira usina, quando nasce, já é república aqui em Alagoas, 1892. Mas a primeira fábrica de tecidos, a de Ferro Velho, não. Nasce no Império, em 1857, a fábrica de Ferro Velho. Depois ela segue, vai
mais 2 fábricas são inauguradas ainda no período imperial. E Alagoas também é independente, fica independente no período imperial, 1817. A lei, ela influencia muito, tanto essa determinação aí dos donos de engenho, como a determinação da monarquia e a relação de trabalho, capital-trabalho, os direitos trabalhistas, a política salarial, vai mudando, né? Se mudando. E veja bem, aí a partir do processo de urbanização, existe um fenômeno importante que são as políticas de educação, as políticas de acesso à informação. No primeiro instante, na Primeira República, cresce muito lentamente, mas a partir da segunda metade do século passado, esse processo amplia. Chegam as escolas no interior, chegam as escolas em todas as cidades. Chegamos hoje praticamente o ensino fundamental, o ensino básico, na verdade, ele é universalizado. Ou seja, quase na faixa de idade entre 14 e 29 anos, praticamente Alagoas não tem analfabetos. O índice é muito pequeno, né? O analfabetismo vai crescendo em função também das faixas etárias de maior idade. Ou seja, grande parte da população acima de 60 anos ou de 70 anos tem um indicador de analfabetismo muito alto. Mas quando você olha de 14 a 29 anos, não. Isso o que significa? Que o processo de urbanização e o processo de escolarização juntos fazem com que a sociedade vá tomando outro aspecto positivo. Ela passa a ser urbanizada e mais escolarizada. O salário foi reconhecido como componente social importante para essa evolução? Sim. Veja bem, o salário, na verdade, até os anos 30 não existia discussão salarial, porque o trabalhador, excetuando, né, nas poucas fábricas que existiam, porque o trabalhador tinha essa ínfima participação política. Mas a partir dos anos 30 e da legislação trabalhista nacional, aí sim, aí começa a mudar esse processo. Ou seja, vai disseminando direitos trabalhistas muito lentamente, Miguel. Na verdade, a primeira década da instalação da legislação trabalhista, mesmo no período de Getúlio Vargas, tanto que o primeiro delegado do trabalho ele é expulso de Alagoas pela oligarquia alagoana, sai correndo de Alagoas. O segundo, que vem substituí-lo, que é vira governador, que é o Sebastião Marinho Muniz Falcão, que tem um período também de 50 até os anos 50, até 61, 56, 51, ele é governador de Alagoas. Então, esses direitos também, porque era uma sociedade ainda pouco urbanizada. Mas quando ela cresce na urbanização e cresce na escolaridade, evidentemente também que ela se politiza um pouco mais. E aí surge o movimento sindical. O movimento sindical alagoano, ele cresce muito fortemente a partir dos anos 50. Quase todos os sindicatos que nós conhecemos, incluindo jornalistas, bancários, metalúrgicos, todos nascem a partir dos anos 50. E a partir dos anos 60 e 70 é que chega o sindicalismo rural, que é a última parte, né, da etapa, que é quando a criação da Federação dos Trabalhadores na Agricultura. Então, capital e trabalho sempre andaram juntos nos seus embates, né? Sim. Mas o sistema produtivo, né, agroindustrial voltado à exportação, me parece que apesar de tantas modificações ou tentativas, ele permanece. Mesmo caindo um pouco, ele permanece como um commodity importante para o Brasil e para Alagoas. É verdade. Agora, a economia alagoana, no século atual, está sofrendo fortes alterações. Primeiro ponto importante é uma queda, principalmente nos últimos anos, na última década, do setor sucroalcooleiro. Ele vem caindo fortemente, né? Já chegou a representar 65%, 70% da economia alagoana. Hoje, em torno de 5% apenas. Por quê? Porque os outros setores cresceram fortemente. Os setores urbanos, principalmente serviços e comércio, esses dois segmentos urbanos, que na verdade andam de mãos dadas, Miguel, eles hoje representam 72% da economia alagoana. E depois do intervalo, a gente continua essa conversa com Cícero Pérez sobre a economia de Alagoas.